Interlúdio. Havia uma jovenzinha sentada na única cadeira, um trono, em uma sala pequena e luxuosa. Sua voz era fofa e inocente, combinando perfeitamente com sua idade. Tá, bom. Você vai resolver isso então? Sim. Cuidarei disso com todo prazer, Vossa Majestade. O homem que estava ajoelhado para a menina parecia um cavaleiro. Ele se levantou, depois saiu elegantemente da sala. A porta se fechou e, depois de alguns segundos, a moça se virou para o ministro ao lado dela. Estou livre agora? Sim. Ele foi o último, então não deve ter problema. Depois de ouvir a voz fria do homem, a expressão inocente que a garota estava fazendo desmoronou. Era como se ela estivesse fazendo uma birra. Talvez fosse fadiga, mas seus olhos estavam meio nebulosos, seus lábios formavam uma forma de um acento circunflexo, e seus ombros estavam caídos. Mas que cansaço! Sua atitude não se parecia com uma criança, mas com uma mulher sitiada na casa dos 40 anos. No entanto, o tom de sua voz ainda soava muito jovem. Era como se ela tivesse mantido a mesma aparência externa, mas ela havia mudado completamente por dentro. Obrigado pelo seu árduo trabalho. Estou me sentindo um caco. Já estou de saco cheio de encontrar pessoas com esta aparência. Ela levantou a bainha de sua saia. Quem foi o imbecil que inventou essas roupas que mostram a perna inteira? Devo reiterar mais uma vez, mas isso é algo que precisa fazer, Vossa Majestade. Essa garota era a rainha do reino Dragonic, a Darkscale Dragonlord, Draudilon igual Auriculus. Ela tinha o título de Dragonlord, mas seu poder de combate era apenas o de uma pessoa normal. Embora a teocracia a classificasse como uma Dragonlord verdadeira, isso era simplesmente devido a seus talentos inatos, e assim algumas pessoas usaram o raro título de a falsa Dragonlord verdadeira para descrevê-la. Isso porque a qualidade que determinava como uma verdadeira ou falsa, era se ela poderia ou não usar magia selvagem. É precisamente porque Vossa Majestade evoca o desejo de ser protegida nos outros, que eles trabalham tanto pela senhorita. Todo mundo neste mundo é lolicon? Eu acho que se isso aqui fosse maior seria melhor de várias maneiras possíveis. Draudilon levantou as mãos para o peito reto e balançou-as como se estivesse carregando alguma coisa. De fato, aquela forma realmente tem. Não é uma forma. Aquilo é meu corpo de verdade. Perdoe-me, Vossa Majestade. Oh, até parece que está se desculpando. Acha que nasci ontem? Certamente não é o caso. Draudilon olhou para o sorriso frio do ministro. Ela não podia ver as emoções que espreitavam por baixo e virou-se infeliz. Agora que Vossa Majestade entende, vamos retornar ao nosso tópico original. Seu verdadeiro corpo pode atiçar o coração dos homens, mas as mulheres não a favorecerão. Em contraste, sua forma atual é bem recebida por homens e mulheres, jovens e idosos. A senhorita deveria entender isso. Agora, se insistir naquela forma, então deve estar disposta a resolver os problemas que o país enfrenta. Tem alguma sugestão? Não chame de forma. Que seja, mas se a situação atual continuar, a senhorita poderá ficar na forma que desejar, pois ninguém estará aqui para testemunhar. Um pesado silêncio desceu sobre a sala enquanto ela contemplava o estado em que o reino Dragonic estava. A invasão dos homens feras está diferente desta vez, não é? Exatamente. Dado o tamanho de suas tropas, seus objetivos não podem ser tão mesquinhos quanto antes. Estou certo de que pretendem conquistar nossa nação. Eles finalmente devem ter decidido construir um curral para o gado. Havia um país dos homens feras perto do reino Dragonic. Homens feras são demi-humanos bípedes que se assemelhavam a animais carnívoros como leões ou tigres. Um rápido olhar em suas cabeças era suficiente para concluir que eles comiam carne e, naturalmente, sua dieta inclui humanos. Espécies comedoras de homem não eram raras. Das 6 grandes nações que lutavam no centro do continente, 3 delas viam os humanos como bons. Por exemplo, os reinos Trolls, que estavam perto do centro do continente, consideravam bebês de 6 meses, servidos na barriga de suas mães, como uma iguaria que serviam aos convidados. Para esses seres, essa nação era uma reserva de caça. No passado, eles pareciam considerar este lugar um campo de alimentação renovável, e nunca haviam iniciado uma invasão total.
No entanto, por alguma razão, eles haviam feito isso desta vez, e 3 cidades já haviam sido dizimadas por eles. As orgias alimentares ali realizadas faziam até alguém como ela querer vomitar. Diante de um invasor externo e fechado a negociações, o país inteiro se mobilizou para resistir desesperadamente, mas os Beastmen eram muito mais fortes que os seres humanos. O país dos homens feras era uma das nações poderosas do continente, isso por si só já demonstrava o quão grande eram seus atributos físicos em comparação ao dos seres humanos. Por exemplo, os parâmetros de desempenho de um homem fera adulto eram 10 vezes maiores do que os de um humano similarmente adulto. Os aventureiros usaram valores chamados avaliações de dificuldade para quantificar a força dos monstros. Se um ser humano adulto fosse um 3, então um homem fera teria 30. A única clemência salvadora era que havia poucos indivíduos excepcionais entre eles, provavelmente porque seus atributos base já estavam altos desde o começo. Atualmente, os grupos liderados por aventureiros adamantite mal conseguiram fazer o inimigo bater em retirada, são simplesmente numerosos demais. Eles não podem parar os invasores caso se dividam em vários grupos de tamanho de tribo. Talvez devamos reunir todas as pessoas na capital e privar o inimigo de comida, mas provavelmente morreremos primeiro. Que dor de cabeça! Tudo o que parece nos aguardar no futuro é escuridão. Alternativamente, poderíamos despachar uma força escolhida a dedo para lançar um violento ataque contra o inimigo. Mas se for mal administrado, poderemos simplesmente enfurecê-los por nada, mas, se não conseguirmos impedir a invasão, só vai restar recorrer a isso. E o líder vai ser aquele cara? Sim, será ele. O ele em questão só poderia ser um homem. O cintilante audaz, Cerebrate, da Crystal Tear, a única equipe de aventureiros de rank adamantite neste país. Seu apelido derivou de sua proficiência com a técnica da espada conhecida como a lâmina fulgura. Além disso, era possuidor da profissão cavaleiro sagrado. Ele é definitivamente um lolicon. Sempre que ele fala comigo, vejo ele me olhando dos pés à cabeça. Olhar para uma tábua de passar como esta o deixa feliz? Não é mais fácil ficar olhando para uma parede? É o fetiche dele. Ah, sim, Vossa Majestade está correta. Ele é um lolicon. O rosto de Draudilon se contraiu. Eu gostaria que não concordasse tão prontamente assim. Queria que meu país tivesse adamantites com mais decência. Por que tão inconformada? Tudo o que precisa fazer é fingir ser fofa e fazer o papel de uma garotinha pura e inocente, e as pessoas lutarão até a morte em seu nome. Isso não é muito útil para nós. É, mas sou eu quem vou ter que satisfazer os desejos dele um dia. Ei! Não me olhe como se eu fosse uma leitoa que será servida no almoço de amanhã. Ah! O homem suspirou com exagero deliberado. Isso fez com que suas veias ficassem visíveis. Mas ainda é suportável, não acha, Vossa Majestade? Apenas aguente um pouco mais. É um destino melhor do que o seu povo que já foi comido. Bem, eles foram de forma literal. Ela não conseguiu argumentar contra. Se tivéssemos o dinheiro, poderíamos contratar a Optis. Falando nisso, o que a teocracia está fazendo? Ninguém sabe. Não doamos grandes somas a eles todos os anos? Eles deveriam ter vindo nos ajudar agora, não? Não é como se eu quisesse que eles enviassem a escritura preta, mas nem mesmo enviaram a escritura da luz solar. A teocracia sempre enviou suas tropas para ajudar o reino Dragonic em segredo. A razão pela qual era um segredo provavelmente era por causa de sua liderança. Então esse é o nosso castigo por confiar nossa defesa a outro país. Que tragédia! Não gosto de fazer isso, mas não é como se eu tivesse escolha. E não ouse dizer que investimos pouco no orçamento militar, pois sempre foi muito pouco. Se gastássemos mais, o país teria falido. Além disso, e gastar dinheiro com nossas tropas, não fariam com que ficassem fortes. O reino Dragonic havia investido muitos fundos para lidar com os Beastmen ao longo dos anos, mas o resultado foi lastimável. Ela gostava de pensar que mantiveram as baixas tão mínimas por causa do dinheiro que gastaram. Se a teocracia nos abandonou, sim, por que não pedir ajuda ao Império? Se nosso país for eliminado, o Império será o próximo, concorda?
Ainda há as planícies Catzi entre nós, então não será a vez do Império. Eles também podem fazer um desvio no lago e atacar a teocracia. É verdade, duvido que eles sejam corajosos o suficiente para atacarem um lugar onde os mortos-vivos brotam como moscas no lixo. Aliás, os dois tinham ignorado as tribos de montadores de Wyvern ao longo do caminho. Não é que não sejam corajosos, mas que os mortos-vivos não são comestíveis, então não adianta conquistar o lugar. Apenas os mortos-vivos ficariam felizes em tomar um lugar assim. Além disso, o Império deveria estar ocupado também, não? Sua guerra anual está prestes a acontecer. Parece um pouco atrasada este ano. Sim, quase meio ano. Algum lançador de magia ridículo fez uma declaração. Deseja ler? Ah, quem se importa com outros países? Chega disso, salvar meu país que é importante. Bem, já que mencionou, Vossa Majestade, que tal a magia de Vossa Majestade? O ministro acenou com o dedo. Para ele, provavelmente era o que imaginava que a magia se resumia. Draudilon sorriu amargamente. Magia selvagem, Esse tipo de poder não é o tipo de coisa que um ser humano pode controlar. Nem mesmo alguém com 1/8 de ancestralidade dracônica. Se der errado, pode acelerar o fim do nosso país, então é um último recurso. Um último recurso? Espero que esse dia nunca chegue. Então, tentarei solicitar ajuda da teocracia. Oh! Faça isso, por favorzinho. O ministro virou um olhar severo para Draudilon enquanto ela dava sua resposta infantil. Esse é o espírito, Vossa Majestade. Já que está tão animada, então eu confio que a senhorita pode escrever 30 cartas de encorajamento para as nossas tropas na linha de frente, cartas de confiança de uma criança pura. Claro, espero que escreva com a caligrafia de uma criança. Eu não posso fazer isso sóbria. Traga o vinho. Claro. Fique embriagada o quanto quiser, desde que conclua essa tarefa ainda hoje. O ministro curvou-se e saiu da sala. Draudilon observou suas costas quando ele partiu e depois olhou para as próprias mãos. Magia de alma, magia selvagem era diferente da magia normal, pois dita magia usava almas. Portanto, se ela sacrificasse muitas pessoas e depois destruísse as almas, ela poderia lançar uma poderosa magia. Seu bisavô, um Dragon Lord, contou a ela sobre a grande explosão que era o ataque derradeiro do Platinum Dragon Lord. Com toda a probabilidade, ela poderia imitá-lo nas devidas proporções. No entanto, já que ela era muito mais fraca do que um Dragon Lord, ela teria que sacrificar mais de 1 milhão de pessoas para lançar uma magia como essa. Draudilon cobriu o rosto com as mãos. Ela tremia porque tinha a sensação de que, independentemente do que fizesse, seu destino seria um inferno.